Shalom, amados irmãos. Shalom. Queridos, hoje, 8 de maio de 2023, vamos dar sequência ao estudo da nossa porção Parashá Emor, Fala. Estudamos até o capítulo 22, verso 32, então recomeço, ou iniciamos o nosso estudo de hoje com o capítulo 22 de Vaikra, Levítico, verso 32. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou Adonai, que vos santifico. Então, queridos, como foi muito enfatizado na porção, se pudéssemos resumir todo o desejo do Eterno para nós, ou tudo aquilo que temos que fazer para o Eterno, nós resumimos numa única palavra: santificação. E é tão importante que a própria palavra nos diz que sem santificação ninguém verá Adonai. Ou seja, todos nós temos um propósito ao estarmos aqui, ao compreendermos as verdades das Escrituras e querer praticar essas verdades. Agora, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a nossa santificação. E ser santo não é tal qual nos foi ensinado por Roma. Ser santo é ser separado. Separado para quê? Para andar em dependência e obediência ao nosso Deus, ao nosso Elohim, ao Criador dos céus, da terra, do mar, de todo o universo. Então nós estamos aqui buscando essa santificação. E veja que o Eterno diz no verso 32 exatamente isso: não profanam ou não profanem o meu nome. Como que nós profanamos o nome de Adonai? Quando não damos testemunho desse nome, ou quando nós damos mau testemunho, que é muito pior. Às vezes nós omitimos e às vezes nós contrariamos normas muito claras, e com isso, ao invés de nós aproximarmos outras pessoas, nós acabamos por distanciá-las. E aí nós estamos indo contra o próprio ensino também da Brit Hadashah, onde diz que o Eterno estava em Yeshua numa obra de reconciliação. A palavra diz que o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo. Ou seja, enquanto o Eterno está em Yeshua, o qual, a própria palavra também diz, ungiu a Yeshua com o Ruach HaKodesh em poder, e o Eterno estava com ele o tempo todo, enquanto ele ele cumpre todo o propósito, todo o plano dele para nos justificar. Muitas vezes nós ignoramos isto, e agimos de forma contrária, sobretudo daquilo que já temos aprendido. Então, chega a ser preocupante, porque tudo do nosso povo, do povo de Israel, tudo é muito lindo. As promessas, o relacionamento do nosso povo com Deus, sobretudo quando o Eterno, desde quando o Eterno ainda faz o pacto com Abraão, até a formação de Israel propriamente dito, todo o relacionamento ele é permeado de muitas promessas, tanto as promessas de Deus quanto as promessas do nosso povo. Então é um relacionamento de amor, onde o Eterno elege uma nação que se dispõe a obedecer, mas muitas vezes age de forma contrária a esse querer obedecer. A própria palavra diz também que o Eterno ele está lidando com um povo rebelde e contradizente. Ora, o propósito é a santificação, o propósito é que sejamos separados, o propósito é que sejamos agora
mediante a reconciliação que Ele nos propõe em Yeshua, o propósito é que nós sejamos santos, dependentes dEle, tal qual Yeshua foi. Então, Yeshua, nesse papel de reconciliar, Ele ainda nos toma pela mão e nos conduz ao Pai. Ou seja, para que não seja tão difícil, para que nós não sintamos também só ou sós, sabedores de que o Eterno já providenciou o meio, basta apenas o nosso querer, basta apenas a nossa disposição em servi-lo. E obviamente, além dessa disposição, as próprias ações, os próprios atos que direcionam uma vida de dependência e obediência, principalmente tendo Yeshua como nosso modelo. Como eu disse, o relacionamento do nosso povo, ou quando nós olhamos para o judaísmo messiânico, principalmente, tudo é muito bonito, as vestimentas, as roupas, os princípios, simiut, a modéstia, a cultura, o hebraico é muito rico, em significados, a gematria, a Kabbalah, a verdadeira Kabbalah, que nada mais é do que extrair o sod, extrair os mistérios da própria palavra, aquilo que é a vontade real do legislador. Isso é o sentido da Kabbalah. Naquele método Pardes, a Kabbalah representa o último nível, o nível mais profundo, o nível mais profundo de interpretação, onde se consegue extrair a verdadeira essência, que é exatamente aquilo que nós denominamos no título, o título que demos ao estudo aí do último Shabat. Então, nós muitas vezes nós ficamos envolvidos com aspectos externos e culturais do nosso povo, que são lindos, que temos que admirar, mas não é a essência, não é a essência. E muitos ficam presos nisso. Muitos pegam o Aleph, por exemplo, a primeira letra do alfabeto, e fazem discursos e mais discursos, prédicas e mais prédicas, só com o Aleph. Muita coisa com fundamento, muita coisa, muita abstração, e isso não molda o nosso caráter. Isso por si só é importante o hebraico? Claro que é. O Aleph tem a sua importância, e é claro que nós devemos estudar cada letra do alfabeto hebraico e os seus significados, que são de fato riquíssimos, mas temos que pegar tudo isso e converter em condutas. Foi para isso que Yeshua veio, E esse é o plus do judaísmo messiânico, ter Yeshua como um modelo, ao contrário do que muitos pensam, um modelo perfeito de dependência e obediência ao Pai. Queridos, nós fazemos Teshuvah, esse retorno às raízes da nossa fé, lá em Atos. Não fazemos Teshuvah lá no Monte Sinai. Fazemos Teshuvah junto com os nossos irmãos que creram em Yeshua, que eram judeus, israelitas, e creram que Yeshua estava ali como Mashiach, aquele que foi anunciado principalmente por Moisés, ao ponto de Yeshua dizer: se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, porque de mim, ele já mencionou. Ou seja, é esse povo, eles que creram, que participaram da vida de Yeshua ali, principalmente nos 3 últimos anos, viram a morte, testemunharam a ressurreição, estiveram com ele. É esse povo, aquele povo que Pedro, Kefas, pregou e aceitaram, entenderam a essência da mensagem e fizeram Teshuvah. Abram, por favor, em Atos 3.
em Atos 2, a partir do verso 36. Atos 2, a partir do verso 36, diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, mais uma vez, queridos, mais uma vez, o destinatário da norma, o destinatário da pregação, o destinatário da exortação é a casa de Israel. Mas eu sou gentio, como que eu faço? Torne-se um israelita por meio do enxerto, conforme Paulo, Rabino Shaul, Rachalia, Paulo, o enviado, nos garante lá em Romanos 11. Então, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Yeshua que vós crucificastes, o Eterno, Adonai, o fez Senhor e Machia. E Adon. Então ele é o nosso Adon, ele é o nosso modelo, ele é o nosso Senhor, ele é o cabeça do corpo no qual hoje nós estamos inseridos. O Eterno é o cabeça de Yeshua, e Yeshua é a cabeça deste corpo no qual nós estamos inseridos. Agora veja bem, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, a Quefas e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo. Pois para vós é a promessa, olha aqui, pois para vós, ó casa de Israel, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos Adonai, nosso Deus, chamar. Ou seja, o Eterno chama. E Yeshua declara o seguinte: aquele que o Pai enviar a ele, de modo algum ele lançará fora. Então o Pai chama, o Pai conclama, o Pai tem buscado, aqueles que efetivamente o adorarão, aqueles que o servirão. E aí, para que isso aconteça, tem que ser por meio de Yeshua. Por isso que Yeshua diz: aquele que ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar, e aquele a quem o Pai enviar, de modo algum eu lançarei fora. Então vejam a riqueza desta declaração de Yeshua. E aí diz, verso 40: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Gente, imagina, há 2000 anos atrás Pedro está falando aqui: salvai-vos desta geração perversa. E hoje? Qual que é a pregação hoje? Mesmo. A geração está menos perversa hoje? Não, mas 200 vezes mais. Pois é. E a prédica, a exortação é a mesma: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua para remissão, para perdão dos vossos pecados. E aí, uma vez perdoados, vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Os que lhe aceitaram a palavra, obviamente muitos não aceitaram, como muitos não aceitam. A palavra, ela é espada cortante de 2 gumes. Então, ela é para dividir mesmo. Ela é para retirar, para cortar tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Adonai. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo
naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se arrependeram concomitantemente. Olha o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual era a doutrina dos apóstolos? Não era outra senão a própria Torá. Só que agora a Torá ensinada por Yeshua, desvendada por Yeshua, elucidada por Yeshua, plenificada por Yeshua. Essa é a doutrina dos apóstolos. E é essa doutrina que nós queremos evidenciar aqui nesta sinagoga. É esse ensino, é esse estilo de vida que nós queremos para cada um de nós. Em cada alma, ou seja, em cada pessoa, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, queridos, é nesse espírito de união, nesse espírito de comunhão, nesse espírito de santificação, é que nós conclamamos o nosso retorno. É a partir daqui, não voltando antes de Yeshua. Yeshua já veio, Yeshua já promoveu a reconciliação, Yeshua já ensinou a Torá, a vontade do Pai. Não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir, para tornar pleno. Então, a doutrina dos apóstolos é exatamente essa plenitude que Yeshua deixou para nós. E esse é o nosso resgate. E a partir daí, né, Deus, que houve o desvio, né, o grande desvio. Exatamente, a partir daqui, aqui nós estamos ainda no primeiro século, né? No quarto século ocorre a ruptura, né, entre o povo judeu, entre o povo israelita e os romanos. E é a partir daí que surge a nova religião, denominada cristianismo, dissociada, separada, seccionada da raiz, da verdadeira oliveira, que é Israel. Ou seja, e hoje nos deparamos com uma determinação, lá em Romanos 11, no sentido de que os gentios são oliveira brava, e que a oliveira brava ela é enxertada na verdadeira oliveira, e uma vez enxertada na verdadeira oliveira, ela tem que produzir os frutos dessa verdadeira oliveira, né? E aí a própria palavra nos garante em inúmeros textos que, uma vez enxertados, a mesma Torá, a mesma instrução, tanto para o natural quanto para o enxertado, o estrangeiro, a mesma instrução. Nesse aspecto não há acepção de pessoas. Então, vale lembrar que a aliança do Eterno é com a casa de Israel, lato sensu, é com a casa de Israel. A promessa de Jeremias 31, que ele renovaria a aliança, é com a casa de Israel, com a casa de Judá, ou seja, com a casa de Israel. Ali fala a casa de Judá por causa da separação, mas é a casa de Israel. Em Hebreus 8, está descrita a mesma promessa, que essa aliança seria renovada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então todo gentio, ele só se reconectará, só se reconciliará com o Eterno por meio do enxerto. Não existe reconciliação fora deste enxerto. É óbvio que isso ocorre pelo sacrifício do Mashiach, mas o Mashiach é judeu, o Mashiach é israelita. Então esse enxerto ele tem que acontecer, para que essa pessoa possa usufruir das bênçãos, das promessas. Fora desse enxerto não é possível que a pessoa usufrua dos benefícios. Lembrando que é um Deus e um povo, né? Exatamente. São dois povos.
Exatamente, não tem mais de um povo, não é? Um só rebanho, um só pastor, não é? Um só povo. Queridos, sejam santificado o meu nome no meio dos filhos de Israel, ou seja, no nosso meio, Falamos no Shabat, Kiddush Hashem, né, que é exatamente a santificação do nome do Eterno. E nós mencionamos no Shabat, que há 3 pecados extremamente graves, que são idolatria, relações sexuais ilícitas, Levítico 18, e assassinato. E aí é muito interessante, vocês que estão abertos em Atos aí, vamos para Atos 15. Atos 15, a partir do 19. O famoso concílio de Jerusalém. Né? Aquela questão que Paulo leva aos irmãos em Jerusalém, aos apóstolos, para que decidam sobre o que estava acontecendo com os Gálatas. E aí Tiago, no verso 19, ele diz: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Adonai, que fazem techuvá a Adonai, mas escrever-lhes que se abstenham da idolatria. Olha os pecados mais graves aí: da idolatria, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E falamos que essa questão do sangue ela tem dupla interpretação, tanto no aspecto de ingerir o sangue, quanto também, obviamente, no sentido de ser o mandamento do assassinato, não é? Não derramar sangue, não é? No sentido de tirar uma vida. Então há essa interpretação no meio judaico. E é exatamente esse conceito de os 3 pecados mais graves: idolatria, relações sexuais ilícitas e assassinato. Queridos, Hebreus 3,12 diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nunca se desenvolva em nenhum de vocês um coração mau e sem emuná, sem fidelidade, sem confiança, sem fé. Fé, em hebraico, emuná, confiança, fidelidade. Cuidado, irmãos, para que nunca se desenvolva em nenhum de vocês um coração mau e sem emuná, sem fé, sem confiança, sem fidelidade. Por quê? Por se afastarem do Deus vivente. Hebreus capítulo 3, verso 12. Então, queridos, um coração mau e sem confiança, sem a fidelidade, ele é o que? Pelo texto? Raciocine comigo, por favor. Ele é desenvolvido. Cuidado, para que nunca se desenvolva em nenhum de vocês um coração mau, sem confiança e sem fidelidade. Ou seja, há como desenvolver isso. Cuidado para que isso não aconteça, porque se isso acontecer, certamente nós estamos fora do caminho. É chamado também de coração incircunciso. Exatamente, coração incircunciso, né? Coisa que o Eterno sempre primou desde tempos idos. Quando o Eterno fala de circuncisão, a importância que ele dá para a circuncisão na carne como um sinal, né? Ele conclama o povo para que também tenha um coração circuncidado. E ter um coração circuncidado é exatamente tirar do nosso coração
aquilo que bloqueia, aquilo que impede ou que nos impede ainda, né, de termos uma comunhão plena com Ele, de ouvirmos a sua voz e efetivamente obedecermos prontamente. Se nós não atingimos esse nível, essa plena, pronta obediência, é porque nós estamos com o coração incircunciso. Precisamos circuncidar o nosso coração, retirar todo bloqueio, que pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, uma idolatria, os pecados mais graves, a idolatria, relações sexuais ilícitas ou algo mais grave. Pode ser qualquer coisa. O que nos impede de ter uma comunhão plena com o nosso Pai? Cuidado, para que nunca isso aconteça, de desenvolvermos esse coração que nos afaste do Deus vivente. Em 1 Coríntios 18, Rabino Shaul nos adverte: não cometamos imoralidade sexual como alguns deles cometeram e caíram 23 mil num só dia. E em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, queridos, outro verso que eu amo, né? Porque Paulo, ele diz o seguinte: tudo que foi escrito, né? Nós lemos lá em Romanos 15, 4, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, o que está escrito é para que nos dê esperança, que o Eterno nos promete algo lá em Gênesis, e Ele vem cuidando no transcurso da vida, no transcurso das Escrituras, Ele vem cuidando para que nós creiamos, para que nós sejamos fiéis, para que quando chegar o momento final, nós possamos receber o nosso galardão. E aqui em 1 Coríntios 10, 11, Rabino Shaul diz exatamente isso: essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas como aviso para nós, para quem já chegou o fim do sistema das coisas. Então, queridos, sempre lembrar disso. Essas coisas estão escritas como exemplos para nós. São exemplos. Segunda Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim: então, para que não haja, o verso anterior, para que nunca haja no nosso meio, bloqueios no nosso coração que nos impeça de servir ao nosso Deus. Aqui em 2 Coríntios 2,11 diz: para que não sejamos vencidos pelo nosso adversário, por Satã, pois não desconhecemos os seus desígnios. Então, queridos, nós estamos sendo preparados para que não sejamos vencidos pelo nosso adversário. Quem é o nosso adversário? A nossa inclinação. Aí ele cerrará aquilo que está em nós e que o tempo todo, fica nos assediando para que nós não hajamos de acordo com a vontade do nosso Pai, e sim de acordo com a vontade da nossa carne. E é nesse ponto que nós damos vazão ao adversário. Lembrando que Satã é o nosso adversário. Ele está a serviço de Adonai, exatamente para nos mostrar a nossa pequenez e ao mesmo tempo, para nos mostrar que nós devemos ser fiéis ao nosso Deus.
o papel que ele desempenha para alguns que satisfazem os desejos da carne, do próprio coração. Essas pessoas não conseguem, né, elas nem se esforçam por vencer essa inclinação. Então, o Eterno permite que elas sejam entregas a elas mesmas, e elas colhem em si mesmas o fruto dessas escolhas. Agora, para nós, os que cremos, né, nessa luta entre carne e espírito, nós nos esforçamos, principalmente de acordo com o nosso modelo, né, e clamando ao Eterno para que efetivamente nós possamos fazer jus ao sacrifício do Mashiach. Nós clamamos para que nós consigamos vencer a nossa própria inclinação e sermos aprovados. Por enquanto, né, Deus, só quem fizer isso vai ouvir: vinde benditos do Meu Pai. meu Pai. Exatamente. E nós caminhamos, queridos, nós estamos no tempo do fim, ninguém tem dúvida disso. Falamos aqui de geração perversa, né? E a geração hoje ela está sobremodo perversa. Então estamos vivenciando coisas, para mim, até bem pouco tempo atrás, inimagináveis. Se alguém me dissesse que essas coisas aconteceriam em tão curto espaço de tempo, eu perderia na própria palavra que de fato não daria para acreditar, né? Mas as coisas estão aí diante dos nossos olhos, né? E nós temos Baruch Hashem, graças ao Eterno, nós temos uma bússola, nós temos uma direção firme, imutável, que nos mantém no caminho, porque senão nós estaríamos aí oscilantes e vacilantes, né, titubeando aí, ou gulcheando entre dois pensamentos. Lá em Judas 1,4 diz assim: a razão é que se infiltraram entre vocês certos homens que há muito tempo foram designados pelas Escrituras para este julgamento. Eles são homens ímpios que transformam a bondade imerecida do nosso Deus numa desculpa. Evandro, leia na sua versão, por gentileza. Olha a profundidade desse texto. Judas, capítulo 1, verso 4. Judas só tem um capítulo, né? Então, o verso 4 de Judas. Está lá pertinho do Apocalipse. A razão é que se infiltraram entre vocês certos homens que há muito tempo foram designados pelas Escrituras para este julgamento. Eles são homens ímpios que transformam a bondade imerecida do nosso Deus numa desculpa para a conduta insolente. Gente, olha a definição clara de como distorceram o sentido de, abre aspas, graça. Pode ler aqui? Só um minutinho. Transformam essa graça, essa bondade imerecida do nosso Deus numa desculpa para a conduta insolente e que se mostram falsos para com o nosso Adon Yeshua HaMashiach. Pois não, Judas 4. Pois certos indivíduos que já haviam sido sentenciados muito tempo atrás para esta condenação, infiltraram-se no meio de vocês, pessoas ímpias, que pervertem a graça divina ao transformá-la em licença para a devassidão e renegam o nosso único mestre e Senhor, Yeshua, o Messias. Claro, né? Pegaram, gente, a essência. Evandro, lê da metade para frente.
pessoas ímpias, que pervertem a graça divina ao transformá-la em licença para a devassidão e renegam o nosso único mestre e Senhor, Yeshua, o Messias. Vive no pecado, está aqui no nosso meio e fala que não tem problema, que a graça de Deus agora vem, isso? Exatamente isso, né? No nosso meio lato senso, né? No meio judaico messiânico, não é? Queridos, isso é muito sério, isso é extremamente sério, e é exatamente o que nós apregoamos dia após dia com relação ao papel do Mashiach, né? Ao ponto que, enquanto um movimento tido como romano, né, ele apregou uma graça barata, dissociada, né, ou pervertida aí, né, perverte essa graça porque dá liberdade como desculpa para fazer qualquer coisa, né, e nós temos nesse papel de reconciliação, nós temos também essa missão de retificar esse entendimento, né, para que não aconteça com outras pessoas, né, para que os olhos, as escamas sejam retiradas dos olhos das pessoas. Queridos, ainda no tema relações sexuais ilícitas, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 diz assim: será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Adonai? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens, é aqui, gente, deixa eu terminar, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Então, vejam bem que relações sexuais ilícitas, no vídeo que foi feito aqui, que nós explicamos, relações sexuais ilícitas é porneia. Adultério é mocheia. São duas expressões significando duas coisas. Relações sexuais ilícitas é uma coisa, adultério é outra coisa. O adultério é uma relação ilícita? Sim, é uma relação ilícita. Mas no conceito de Levítico 18, relações sexuais ilícitas, porneia. E é tão interessante que aqui aparecem as duas coisas, porneia e mocheia, num único texto. Entendem? Quem quer separar, quem quer colocar junto, por exemplo, muitos leem, inclusive tem traduções da Bíblia, que na exceção de Yeshua, quando Yeshua fala assim, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, porneia, alguns tiram porneia, tiram relações sexuais ilícitas e colocam mocheia. Ou seja, a tradução fica assim, a não ser em caso de adultério. Entendeu? Então coloca. Agora nós temos esse texto aqui que coloca também uma parte de cal nisso. Tem um outro texto, o próprio texto de Mateus também cita os dois. Mas aqui em 1 Coríntios 6, 9, olha aí, ficarão de fora. Não se enganem, né? Vocês não sabem que essas pessoas não herdarão o reino? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, é exatamente Levítico 18, os idólatras, os adúlteros, olha aí, relações sexuais ilícitas, porneia, adúlteros, mocheia, as duas coisas numa mesma frase. Então não tem como sair fora disso. Então, relações sexuais ilícitas, praticou relação sexual ilícita, praticou adultério, está no mesmo patamar. Os que praticam moralidade sexual, os idólatras, os adultos, os homens que se submetem a atos homossexuais, né? Palavras do Eterno. Isso é Levítico 18. Isso é palavras do Criador. Apocalipse 22:15. Lá fora ficarão os cães, os que praticam ocultismo,
Quem são os cães? Que late. Não, aqui nesse qualquer um que pratique condutas repugnantes aos olhos de Adonai. Qualquer um que pratique coisas repugnantes aos olhos de Deus. Então ficarão fora estes, os que praticam ocultismo, feitiçaria, os que praticam, de novo, imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Então aquele que ama e pratica a mentira também está listado aqui como aqueles que ficarão de fora. Aqui também no 10 fala os ladrões, os gananciosos, os beberrões e os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Exatamente. Exatamente. Em Gálatas 6, 7, 8 diz assim, queridos: não se enganem, de Adonai não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também se fará. Porque aquele que semeia visando a sua carne, ou seja, visando o proveito próprio, visando uma satisfação pessoal, visando a concupiscência dos olhos e da carne, colherá da carne destruição. Mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá desse Espírito a vida eterna. Olha que promessa maravilhosa. Ou seja, cuidemos daquilo que verdadeiramente interessa. Não sejamos seduzidos por aquilo que eventualmente satisfaz a nossa carne, mas vamos cuidar das coisas do Espírito. Isso não significa, gente, não significa, então vamos parar tudo. Não significa isso. Significa que o que estivermos fazendo, vamos continuar fazendo com o foco certo. Então, cuidar da carne é medíocre, perto de todas as promessas que tornam uma excelência, né? Sem dúvida. Lembrando o livro que você citou. Sem dúvida, sem dúvida. E o importante é que nós lembremos sempre que nós somos um único ser. Não há dicotomia, não há separação entre o nosso lado espiritual. Nós não podemos ser uma coisa aqui dentro e outra coisa fora daqui. Nós somos um único ser. Nós demonstramos quem realmente somos fora daqui. Aqui é todo mundo nota 10. Mas é fora daqui. Começa onde fora daqui? Em casa. Exatamente. Quem me conhece é a minha esposa. Onde a gente mais se mostra, né? Cada um é visto exatamente como é pelo seu cônjuge ou por aquele que está todo dia com ele. Isso é muito interessante, gente, porque e aí eu amo, o ensino de Yeshua por isso, porque Yeshua prima por relacionamentos. E é no relacionamento que nós conhecemos as pessoas, tanto no sentido bom quanto no sentido ruim. Às vezes nós temos uma ideia equivocada de uma pessoa e ao convivermos com ela nós nos apaixonamos por ela, no bom sentido. E o contrário também pode acontecer. Às vezes nós achamos que é uma pessoa de Deus, mas no convívio com ela nós percebemos que quão longe está do reino de Deus. E é óbvio que esse relacionamento é exatamente para equilibrar essa balança. Então, aquele que tem um compromisso com o Eterno, e que se ele não se apresenta da forma como deveria se apresentar, o relacionamento é para isso, é para ajustes, é para suporte.
É aí que a palavra fala que nós devemos suportar uns aos outros, dar suporte. O que está errado, retifique. Haja em prol do próximo que não está agindo, né, em consonância com os princípios. Então, por isso, né, os relacionamentos. E Yeshua fazia isso o tempo todo, vinde e vede. E aí ele estava sempre relacionando com as pessoas. Tem uma passagem que ele fala exatamente disso, né? Ele conhecia o coração das pessoas. Quando ele fala que ele conhecia o coração das pessoas, não está falando de algo transcendente, está falando de algo relacional. Quando nós conhecemos mais profundamente, nós atingimos esse nível, né, de conhecer de fato uma pessoa, saber do que ela é capaz. E aí, gente, mais uma vez, a importância do corpo, né? Sobretudo no aspecto de edificação. O corpo edifica o corpo. Hoje alguém questionou sobre viver fora do corpo. Fulano ou fulana está reunindo em casa. Como assim? Reunir em casa, isso não existe. O que existe... Não, falou de estudando em casa, nem reunindo, só estuda em casa, é a vida da pessoa. Isso, está em casa, ou seja, ela não quer saber de congregar, né? Nada obstante a palavra determinar, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, né? Por quê? Porque isso tem consequência. Esse texto não para aqui. Aliás, abram por gentileza. Hebreus 10, 25. Oi? Você não falou, gravando a pessoa. Não cutuca, não. Não, é para a pessoa que tem que perguntar para mim se está certo ou não, entendeu? Mas eu mandei todos os textos, né? Os textos. Hebreus 10, 25. Quem achar pode ler. Não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Olha aí, queridos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, ou seja, pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, estamos no tempo do fim. Esse é o momento de congregarmos. Se nós não congregarmos para nos admoestarmos mutuamente, nós nos perderemos. Essa é a essência desse texto. Então, aqueles que pensam que podem ficar sem congregar, eles se perderão. Por quê? Porque isso contraria a própria palavra, no sentido de serem edificados e edificarem. Como membro do corpo, o corpo edifica o corpo. Então, se ele não tem ninguém para edificar, ele também não é edificado. E ele tem que fazer parte do corpo. Em Efésios, querido, Efésios 4,19, continuando na questão aí da moralidade ou da imoralidade. Efésios 4, abra por favor, Efésios 4, merece ser lido. Efésios 4. Vamos ler a partir do 17.
Efésios 4, a partir do 17, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados, eles não eram, mas olha, se tornaram insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E aí Paulo nos adverte: não foi assim que aprendestes em relação ao Machia, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Olha aí, nós somos instruídos nele, no Machia, por causa da obediência plena ao Pai. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Yeshua, no sentido de que, quanto ao trato passado, despojei-vos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Adonai, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse é o padrão, queridos. Esse é o padrão de santificação que a Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, nos apresenta. A Brit Hadashah nos traz o funcionamento, a aplicabilidade da Torá na nossa vida. É por meio desse ensino tão profundo e infelizmente ignorado por muitos, não é? Mas é por meio deste ensino é que nós vamos atingir a tão esperada e buscada santificação. Que o Eterno nos abençoe, que Ele nos capacite a cada um de nós, né, para que nós possamos crescer nesse entendimento de nos santificarmos, né, no entendimento de que nós pertencemos a Adonai mediante o corpo de Yeshua, e que nós, como corpo, nós temos uma obrigação coletiva de uns para com os outros, no sentido de nos edificarmos mutuamente e assim glorificarmos o nome do nosso Elohim, para que efetivamente também nós não o profanemos, como começamos o estudo de hoje lendo. Shalom a todos. Shalom.